Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Adalto Azevedo, é um prazer ter você aqui em mais um vídeo para juntos nós conversarmos mais um pouco aqui sobre a Palavra de Deus. E o texto do nosso assunto encontra-se aqui em Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 16, que diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ele finaliza no 16 dizendo: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, o tema que eu quero conversar aqui com vocês é este: tentação, o que ela revela sobre mim. Tentação, o que ela revela sobre mim. Nós vemos aqui Tiago dizendo que quando alguém é tentado, ele não pode dizer eu sou tentado por Deus, né? Porque ao longo da história bíblica, nós analisando, nós iremos ver que diversas vezes Deus provou o seu povo, os seus servos, mas sempre no objetivo de extrair deles uma confiança, né, se eles acreditavam mesmo em Deus, na sua soberania, no seu poder, sempre foi esse o teor de provação. Então, agora jamais você vai ver Deus colocar a provação, tentar alguém, um ser humano, para ver a sua moralidade, ou seja, para fazê-lo cair, para fazê-lo tropeçar e correr esse risco. Então você não vai ver isso. Por isso que ele diz, ninguém pode dizer quando é tentado que é tentado por Deus. E ele diz, Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele está falando isso porque a natureza de Deus é pura, a sua essência é pura. Então, quando o mal é apresentado para ele, o pecado, a malignidade, Deus não é atraído para aquilo, porque a sua natureza, a sua inclinação é pura. Ele não tem inclinação para o mal. Então, ele não pode ser tentado pelo mal. Ele diz, ele a ninguém tenta, porque se ele fizesse isso, também ele estaria fugindo da sua natureza, dos seus atributos, sendo contrários a eles. Porque a intenção de Deus é fazer com que eu e você venhamos chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, que eu e você venhamos cada dia mais recuperar a imagem e semelhança de Deus. Sermos parecidos com Deus. Então, se Deus tem esse propósito, não tem como ele nos tentar para colocar em nós o risco de nós cairmos, tropeçarmos moralmente e então mancharmos ainda mais a nossa imagem. Então Deus não tem esse propósito. Então por isso ele a ninguém tenta. Por isso que ele expressa muito bem claro aqui Tiago. E talvez você possa se perguntar, mas qual é a origem da tentação? De onde que veio a tentação? Qual que é a origem dela? A tentação ela sobrevém sobre nós pela nossa natureza caída, pelo pecado original, e o que gerou em nós uma inclinação para o mal, né, nos levando a um estado depravado. Então lá no Éden, quando os primeiros seres humanos foram criados, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, a consequência cai sobre toda a sua descendência, né, sobre os demais homens que surgiram, a humanidade toda, recai sobre ela a consequência daquele pecado. Então, o pecado perverte a inclinação do homem. O homem que não tinha uma inclinação má passa a ter uma inclinação ao mal, à perversidade, uma natureza caída. E é exatamente daí que a tentação vai fazer proveito, ela vai surgir. Ela se origina fazendo proveito dessa natureza que agora foi corrompida, que foi pervertida com o pecado no homem. E por isso que a gente vê ao longo da história humana as atrocidades que o ser humano está cometendo, ele sempre cometeu logo após então essa consequência do pecado. Nós vemos nos noticiários absurdos acontecendo aí estupros de todas as esferas, espécies de estupros, que níveis mais baixos, né, de atrocidades que o ser humano tem cometido, tem matado o seu próximo. A gente vê notícias que fulano matou ciclano, pai matou filho, filho matou pai. Ele chegou a esse nível. E a perversidade no homem pelo pecado, que gerou essa inclinação dele, perverteu também a sua mente, a sua maneira de enxergar e de ver as coisas. Ele possui uma ideia contrária ao propósito de Deus a ele, no sentido de constituir uma família. Entenda, quando Deus fez Adão e Eva,
Deus falou assim, agora eu abençoo vocês e vocês vão multiplicar e encher a terra. E isso foi antes do pecado. Então Deus, ele gerou o matrimônio, Deus criou a família. Deus é o autor da família, aquele que constituiu a família. Mas aí o que acontece? Uma vez que o pecado reinou no ser humano, perverteu a sua índole, o seu caráter, o que acontece? Mudou também, inverteu, né, essa questão do propósito de Deus para com o homem, na constituição de uma família. Porque o Senhor Deus criou a família para ser a representação, né, de um projeto maravilhoso. E o que acontece? Hoje nós vemos famílias sendo destruídas. Marido trai a esposa trai o marido e rompe-se, né, o matrimônio. E uma família é destruída, desligada. Então inverteu-se a mentalidade do ser humano em relação ao propósito de Deus para ele, a constituição de família. Aí o que a gente vê hoje é a família sendo cada dia mais destruída. Por que chega a trair? Por que a pessoa consegue trair o outro? Por causa exatamente dessa natureza caída que há dentro do homem, a inclinação para o pecado, sabe? O anseio pelo pecado, para aquilo que é errado. Então isso, nessa ânsia, o homem ele chega a trair, ele chega a adulterar, ele chega a destruir, né, a família, que é propósito de Deus, que é projeto de Deus para o homem. E não só isso, mas leva a ter outros conceitos sobre família, que homem, mulher com mulher também não tem problema, é família do mesmo jeito. Então mudou-se, inverteu-se os valores, né, de uma família. Tudo isso por causa dessa inclinação que o homem gerou, né, para o mal, para a perversidade, ódio, possuir mágoas, desejar mal aos outros, tudo isso por causa dessa natureza caída que o pecado provocou. E eu quero convidar você para nós conversarmos aqui agora sobre os dois lados da tentação, o lado negativo e o lado positivo. Talvez você possa dizer assim, puxa, eu não imaginava que existia um lado positivo da tentação. Mas eu quero convidar você a nós conversarmos aqui sobre isso. O que definirá se a tentação vai ter um teor positivo ou negativo em mim será exatamente o meu comportamento em relação a ela. Então, quando a tentação está diante de mim, não importa a área da minha vida, qual esfera seja essa tentação, quando ela está diante de mim, a maneira que eu vou como me comportar em relação a ela, quais serão as minhas atitudes em relação a ela, vai definir se ela vai ter um teor positivo ou negativo em minha vida. E uma vez que a tentação ela observa a minha atitude para com ela, por sua vez ela me revelará a posição que eu me encontro espiritualmente em Deus. Isso aqui é interessante, porque isso aqui é por isso que nós colocamos aqui esse tema. Tentação que ela revela sobre mim. Você não tem ideia do que a tentação ela pode revelar sobre nós. Ela revela tudo sobre nós. Ela revela nosso verdadeiro eu. Ela revela a nossa verdadeira identidade. Porque ela observa a maneira que nós iremos nos comportar diante dela. E então ela vai definir quem eu sou. Como eu estou espiritualmente diante de Deus. Qual é a minha postura. E o homem, o que ele o é diante de Deus. O que o homem é de verdade, ele o é na sua posição e postura espiritual. Porque o espiritual reflete aqui no terreno. Então o nosso eu verdadeiro não é terreno, ele é espiritual. Então a tentação ela tem esse caráter de revelar não nós aqui na terra, mas revela que o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro que influencia aqui nesse mundo físico, nesse mundo terreno, influenciando as nossas atitudes, escolhas e ações e o comportamento. Então veja como que a tentação tem o poder de revelar, de mostrar quem nós somos, como nós estamos, qual é a nossa identidade. E toda tentação, preste atenção nisso, ela não vem sobre nós inicialmente com pressão total. Ninguém, quando é tentado, não importa que tipo de tentação seja, ele vai ser inicialmente tentado já com toda a força da tentação, com a força máxima. Ela não vem sobre nós com todo o poder dela, não. Inicialmente, ela vem de forma branda. Ela vem de forma mais suave. E ela então permitirá o nosso direito de escolha em relação a ela. E após ver o nosso comportamento, que são as nossas atitudes, ela vai analisar os limites que ela poderá agir em nós. Então, preste atenção nisso.
Não importa qual seja a tentação que você venha sofrer, inicialmente ela vem de forma branda, ou seja, ela vai dar para nós a capacidade de raciocínio, a capacidade de analisarmos, a capacidade de pensarmos e escolher qual vai ser o nosso comportamento diante dela, qual vai ser a nossa atitude diante dela. E então, ela observando qual vai ser a nossa forma de agir, ela vai analisar os limites que ela vai conseguir agir em nós. Ela vai dizer, você agiu dessa maneira? Esse foi o seu comportamento? Então eu sei, eu vou poder ir até aqui. Você agiu dessa outra maneira, esse foi o seu comportamento, essa foi a sua escolha em relação a mim, então eu vou conseguir ir até aqui de nível na sua vida para te tentar. Então isso é interessante. Vamos analisar aqui, de forma rápida aqui, a tentação de forma negativa. Quando a pessoa ela permite que o desejo assuma o controle, então ela vai experimentar a tentação em um teor negativo sobre ela. Isso aqui é muito sério, é muito importante, que Tiago vai dizer aqui que ninguém é tentado por Deus, né? Mas cada um é tentado por sua própria cobiça. Cobiça que é o desejo. E esse desejo está ligado lá naquela natureza caída, perversa do homem, inclinação para o mal. Então, uma vez que quando surge o desejo, e é por meio desse desejo que a tentação vem, e diante daquele desejo, a pessoa que está sendo tentada, se ela se entrega e ela diz assim, olha desejo, assuma o controle, vai. Assuma o controle. Não tem problema, pode dominar. Então, durante aquele período inicial que ela tem essa capacidade de raciocínio, de escolha, de escolher, de analisar, ela se entrega, se rende ao desejo e ele assume o controle da situação. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, eu estou escolhendo me desligar de Deus. Porque aquele desejo vai levar ela ao pecado, a gerar, a conceber e a consumar o pecado. E o pecado gera morte. Nós vimos isso aqui que Tiago dizendo. Então o objetivo final da tentação, sabe qual é? Gerar morte em nós. Gerar morte. E a primeira morte que vai gerar é a espiritual. O nosso eu verdadeiro. E o pecado gera separação entre nós e Deus. A palavra do Senhor diz isso. Que é um abismo entre nós e Deus quando o pecado está aqui. Então ele nos separa. Quando nós estamos no pecado, há essa divisão. Eu me separo de Deus, não estou mais ligado nele. Então há uma morte espiritual. Há uma morte espiritual. Então naquele período inicial que o desejo estava lá, e a pessoa tinha capacidade de escolher, ela tinha capacidade de raciocínio, e ela fala assim, eu vou me entregar ao desejo. Com outras palavras, ela estava querendo dizer o seguinte, eu prefiro ter prazer no que eu vou vivenciar com o desejo, com o pecado, do que ter prazer em continuar ligado em Deus, em relacionar com Deus, estar mais próximo de Deus. Se o pecado vai me separar, se ela está escolhendo o pecado, então ela está dizendo o seguinte, eu estou preferindo me separar de Deus e me envolver mais com esse prazer aqui. Então veja como é forte isso. Ela vai começar a experimentar a tentação de uma forma negativa, porque ela está permitindo que o desejo assuma o controle. E sendo assim, essa tentação está dizendo que espiritualmente eu estou pendido para a morte. Ela está pendida para a morte. Você está pendido para a morte. A tentação está revelando a minha postura. Ela está revelando a minha identidade. Você é alguém que está inclinando-se para a morte. E alguns exemplos aqui que nós podemos trazer aqui de uma atitude que a pessoa tem de dizer, deseja, assume o controle, ela insistir em continuar acessando aquela página na internet e ignorar dizendo, não tem nada a ver. Sabe aquelas páginas que você acessa na internet de conteúdo pornográfico e você fala, tem nada a ver isso aqui não, tem nada a ver isso, não tem problema nenhum. E a pessoa insiste naquilo, ela insiste em continuar acessando aquilo, ela vai ser tentada. Ela está sendo tentada e ela tá dando corda para o desejo. Ela está dizendo assim, desejo, assuma o controle. E não excluir do celular vídeo moral que alguém te envia. Não exclui não, deixa aí, não vou ver não vejo essas porcarias não. Não precisa excluir não, deixa aí. Agora te pergunto, qual é o objetivo? Se você não vai ver, por que você não quer excluir? É porque uma hora você vai ver. Então, sabe, esse tipo de atitude é você dizendo assim, desejo, assuma o controle.
e continuar ganhando dinheiro ilícito por meio de vias ilegais, que a tentação também vem no ganhar dinheiro fácil, sabe? E a pessoa, não tem problema com isso não tem nada a ver. Ela sabe se ela ficar sozinha naquele departamento, ela vai pegar o dinheiro. Então evite ficar sozinho ali. Mas ela não liga, sabe? Ela vai dando corda, ela tá dizendo, desejo, assuma o controle. Continuar conversando com aquele homem ou mulher que já demonstrou interesse em você, em se relacionar com você, mesmo sabendo que você é compromissado. Sabe que você tem uma aliança de compromisso de casado, ou de noivado, ou de namoro, mas mesmo assim você percebe que o comportamento daquela pessoa é de se entregar para você, de se relacionar intimamente com você. Aí você continua dando corda. Ah, tá nada a ver, não. Ela tá só apenas me elogiando, ele está apenas me elogiando só, sabe? Então você vai ignorando, você está dizendo desejo, assuma o controle. Nesse período inicial que você tem raciocínio, que você tem, você está sóbrio, você está ali lúcido para escolher como você vai agir, como vai ser seu comportamento diante daquela tentação, você está dizendo desejo, assuma o controle. E aí o que vai acontecer? O pecado ele vai ser concebido. Conforme disse aqui Tiago, concebido sugere a imagem da vontade de uma pessoa pendida para o mal e finalmente sendo dominada por ele. Então, quando a pessoa ela escolheu deixar o desejo assumir o controle diante da tentação, ela vai então entrar agora no estado de conceber o pecado. E o conceber aqui é como se fosse, por exemplo, uma gravidez. Quando a mulher descobre, está grávida. Ninguém vê a criança, mas está lá na barriga. Já concebeu. Já está lá. Visivelmente ninguém vê a criança, mas já está na barriga. A barriga vai crescendo. Ninguém vê, ninguém consegue pegar no colo, mas a criança já está lá. Já gerou. Então, isso é a ideia de concebido. E a ideia aqui, quando já se tornou num ponto de ser concebido o pecado, ele já aconteceu aqui dentro. Ele já gerou, ele já nasceu aqui. Aí que mora o perigo. Ele apenas não nasceu em atitudes, mas ele já nasceu na mente. Ele já foi concebido na mente. E aqui é o problema. Porque nesse estágio, a pessoa já não tem mais sobriedade. Ela já está agora totalmente embriagada com aquele pecado. Aqui a ideia é de um viciado. Um exemplo muito claro disso é de uma pessoa viciada, que ela já não consegue mais agir por conta própria, né? Ela já não possui domínio sobre a sua escolha. A mente já está sendo controlada pelo desejo. Então, é onde ele já não mede mais as consequências. Se for preciso pular o muro do vizinho para roubar a bicicleta, ele faz. Se for preciso roubar o micro-ondas da mãe para dar na boca de fumo, com uma pedra de 10 reais ele dá, sem analisar preço, sem analisar que está fazendo um furto, sem analisar que a mãe está pagando 12 vezes aquele micro-ondas. Ou seja, não tem mais o raciocínio das consequências, ele está além das consequências, porque já não é ele mais quem escolhe, mas é o desejo que controla, se tornou um vício. Quando a tentação, nós entregamos para ela o desejo de tomar conta, controlar, é como se a gente se tornasse uma pessoa já não mais sóbria. Quando já é concebido o pecado na mente. Uma vez que está concebido, ele vai ser consumado. Aqui, a consumação, ele significa quando a criança nasce. Sabe, quando vai lá nasceu no parto, nasceu, aí todo mundo pega no colo, vê o choro da criança, vê visivelmente, pode tocar, porque já está palpável, já está a olho nu. Então, quando está consumado, isso aqui representa, sugere concluir um objetivo. A ideia aqui é que o pecado alcançou maturidade. Ele apoderou-se do caráter do indivíduo. E, por final, né, a tentação vai revelar que ele é alguém que está morto espiritualmente. E até mesmo morte física, dependendo da loucura que ele vai se entregar à sua mente, ao desejo que ele está rodeando a sua mente, pode até mesmo trazer morte física, a espiritual e a física. Então,
é complicado. E eu quero analisar com você aqui agora a tentação de forma positiva. Rapidamente, para a gente já finalizar. Quando a pessoa age de uma forma diferente ao que a tentação está propondo. Ah, isso aqui é maravilhoso. Porque nós vamos aprender aqui agora como que a tentação pode ser em um teor positivo na nossa vida. Quando ela está diante de nós, propondo algo para nós, propondo a execução daquele mau desejo, daquele pecado, seja em qual área for, e a gente age de forma diferente ao que ela está nos propondo. Isso é maravilhoso. Naquele período inicial onde ela possui, né, a pessoa, o direito de escolha, ela decide continuar ligada ao Senhor. Isso aqui é lindo. Porque quando a tentação está sugerindo para ela aquilo, aquele desejo, aquela cobiça, e ela age de forma contrária ao que está sendo proposto, é como se ela estivesse dizendo assim, com outras palavras, não, sabe, eu não quero isso, eu não quero me envolver com isso, eu não quero praticar isso. Embora a carne dela, o eu carnal, está dizendo, a inclinação da carne dela está querendo, ela fala, não, mas eu não aceito isso, eu não quero isso, porque isso vai me desligar de Deus, vai me colocar para longe de Deus, eu vou ficar longe da vontade de Deus, eu não quero isso. Ela começa a agir de forma contrária ao que a tentação está propondo. Por fim, essa tentação estará definindo você como alguém que já não possui mais o seu prazer na imoralidade, no ódio, no pecado, na malignidade do mundo, mas o seu prazer está no seu relacionamento com Deus. Isso é lindo. É alguém que tem a sua natureza caída ainda da carne, que está desejando aquilo que a tentação está propondo. Mas uma vez que a mentalidade dela já está pura pelo sangue de Cristo, e ela assumiu um compromisso com Jesus, então, por mais que a tentação está propondo algo que a carne dela quer, deseja, todavia, a vontade, o prazer dela, do seu eu espiritual, é rejeitar aquilo, já não tem mais prazer naquilo. Não tem mais prazer na imoralidade, no ódio, no pecado, no mundo, mas o seu prazer está no seu relacionamento com Deus. Então aqui nós vemos um teor positivo da tentação, porque ela está dizendo que você é alguém que espiritualmente está no posto de um filho e de uma filha de Deus. Você está na posição espiritualmente de alguém que está no centro da vontade e do querer de Deus. É alguém que prioriza a presença, a comunhão com o seu Abba, com o seu Pai, mais do que tudo. Você já não tem mais prazer nesse mundo. Você já não tem mais prazer no pecado, nas coisas erradas. Como é que a sua carne, que é a natureza caída, ainda deseja, mas o seu eu verdadeiro, que é o espiritual, não aceita mais, não tem prazer mais nisso. Você então começa a relutar, a agir contra aquele que está sendo proposto, né, pelo pecado. Grave essa frase aqui. O pecado não se impõe a quem reluta. O pecado não se impõe a quem reluta. Isso aqui é maravilhoso, porque a ideia de se impor significa crescer, ganhar corpo, ganhar maturidade, sabe? Desenvolvimento. Ele não vai conseguir fazer isso com quem reluta. Relutar significa lutar duas vezes. É como se a tentação trouxesse para mim, através do desejo mau e perverso, uma luta contra mim, contra o meu verdadeiro eu, e eu reluto, ou seja, eu ajo em uma segunda luta contra aquilo. Então, o pecado não vai se impor a quem reluta. Você pode dizer amém aí na sua casa? Um exemplo, ele não permite se envolver em nada que o atrairá para fora da presença de Deus, como vídeos imorais que nós citamos aqui, músicas que falam, né, sobre traição, um exemplo, várias diversas músicas, muitas sertanejas universitário por aí fala traz uma letra de desconstrução de família, sabe, apologia, a curtição de ter várias mulheres, de ter vários homens, de trazer uma imoralidade na família, no projeto que Deus fez puro lá no Éden. Então você não tem prazer nessas coisas. Você não possui prazer no pecado. Não dá brecha quando alguém do sexo oposto se demonstra interessado em se relacionar com você, mesmo você sendo compromissado, você vai agir de forma diferente.
não frequenta ambientes onde sabe que será induzido à tentação. Olha que interessante. Você vai evitar a própria tentação. Não, peraí, se eu sei que lá eu vou ser tentado, eu evito. Se eu sei que se eu agir dessa maneira, eu frequentar, colocar meus pés ali, eu vou ser tentado, eu não vou fazer isso. Isso aqui é maravilhoso, porque ele vai evitar a própria tentação. E para a gente finalizar, o verso 16 vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos. Esse é o interesse do Evangelho, nos conduzir a uma verdade absoluta sobre a nossa identidade espiritual, sobre o nosso verdadeiro eu. O Evangelho nunca, jamais vai massagear o nosso ego. O Evangelho verdadeiro jamais ele vai fazer vistas grossas para que eu e você venhamos viver uma vida aqui na terra iludida, enganada. O nosso verdadeiro eu espiritual está morto, mas o Evangelho vai tentar ludibriar nossa mente, dizendo, não, tá tudo bem, jamais. O verdadeiro Evangelho ele tem caráter de revelar a verdade absoluta sobre a nossa identidade espiritual. E a tentação é um instrumento para revelar quem nós somos, qual a posição, na verdade, que nós estamos espiritualmente diante de Deus, que é o nosso verdadeiro eu, que vai refletir em quem nós somos aqui nesse mundo físico, aqui nessa terra. E a pergunta que se faz é essa: o que é a tentação? Quando você é tentado, o que ela está dizendo sobre você? Quem ela tem revelado que você é? Todos nós somos tentados, não tem problema nenhum em ser tentado, porque todos nós somos falhos, temos uma natureza caída. O problema não está em ser tentado, o problema está em quem a tentação revela que eu sou. Aí é que está a questão. Que eu e você possamos, pela graça de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, sempre experimentarmos a tentação num teor positivo, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Que Deus abençoe fortemente, grandiosamente a sua vida. Se você desejar se inscrever no canal, se inscreva. Se você puder deixar o seu like, deixe o seu like aí, compartilhar com outras pessoas. E, permitindo Deus, nós estaremos juntos em uma próxima conversa, em mais um assunto bíblico, falando de Deus, falando da palavra, para nós juntos nos edificarmos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.